Testando. Testando o som. 1, 2, 3. Testando ver se o tripé tá firme, né, Sara? 1, 2, 3. Testando o som. 1, 2, 3. Boa, né? Testando ver se o tripé tá firme, né? Vamos ver até onde a pilha aguenta. E é isso aí, gurizada. Vamos... Eu vou ler essa versão aqui que vai ficar melhor pra vocês. Vamos esperar, se entrar um pessoal aí, senão eles assistem depois. Qualquer coisa a gente joga lá em outra rede também pra... Ó! Pra ver se a gurizada assiste. Muita interferência no microfone? Batida não? Coloque aí de novo, por favor. Só pra eu ver. 1, 2, 3. Vou deixar reservadinho aqui, ó. Até onde a pilha aguenta. Até onde a pilha aguenta é boa. Oi, Sara. Ah. Que você vai... Onde é que você vai? O que você vai fazer? O que você tá aí querendo? Ah. O que você quer, Sara? Diga pro pai. Ah, entendi. Mais ou menos. Beleza. Já deixei salvinho aqui. 1, 2, 3. Bom, eu não vou me demorar muito. Ele chegou a aparecer aquele aviso, amor? Já apareceu. Então tá, beleza. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, vai entrando aí. Depois a gente vai dando uma relembrada. A Sara digitou aqui, ó, no meu texto. 852. Só os númerozinhos, né, que ele alcança ali. Pessoal, então nós estamos retornando esse ano com as lives. A princípio, nós sabemos que o Bíblia Live ele tem muito necessariamente de conteúdo teológico. A gente sabe que o conteúdo teológico ele não é só o estudo da Bíblia, mas como a nossa fé é literalmente, vamos dizer assim, mais ligada com as Escrituras do que de repente a tradição cristã, do que de repente alguma nova ideia, alguma nova profecia que seja diferente da Bíblia. Então, necessariamente, nós vamos acabar citando algumas coisas aqui que são mais práticas de outras religiões, mas também, claro, com todo o respeito, porque cada um pode acreditar no que quiser, você é livre, mas necessariamente com uma cosmovisão um pouco mais cristã. Ali eu coloquei um nomezinho até pra gente, vocês já irem dando uma olhada, quem sabe alguns de vocês já assistiram ou já ouviram falar ou estão pesquisando justamente desse assunto, que é apologética. A apologética ela vem do grego apologéticos, por derivação inclusive da palavra apologia. A melhor tradução que eu acho é defesa verbal. Alguns outros teólogos eles vão colocar... Oi! Eles vão colocar, em vez de defesa, resposta verbal, ou resposta em si, né? E aí muitos desses, a princípio, por talvez uma boa prudência, eles vão falar que sempre a gente vai fazer a defesa se nós recebemos um ataque. Mas necessariamente, se a gente for analisar, a defesa ela não serve literalmente só para isso. A defesa é uma estrutura, ela é uma base, de preferência sólida. Então, nessa ideia que nós vamos ir construindo com o tempo, e vocês podem fazer perguntas, enfim, agora na live talvez a gente não consiga responder, mas nós trazemos nas próximas lives. Mas a princípio, essa estrutura ela é muito interessante no sentido de que nós precisamos estar atentos com várias coisas que falam sobre a nossa fé, por exemplo, né? Se falasse sobre Jesus, alguma coisa, e fosse algo diferente do que você está acostumado a ouvir. Você diz, opa, como é que é? De onde surgiu isso? Você, claro que faria perguntas para poder entender. E a apologética é muito disso, na realidade. Um bom apologeta, ele tende a levar a pessoa, que muito provavelmente ele está conversando, a pensar. É por isso que as nossas lives, elas sempre foram muito apologéticas, tanto que a Bíblia que a gente usa é uma Bíblia apologética, mas para que as pessoas possam refletir sobre o que elas acreditam realmente. Então não se trata somente de... Ô, amor, você pode verificar só um pouquinho o som de novo? Bom, né? Tá. Então, necessariamente, nós vamos tentar conduzir esses estudos, essa ideia da apologética, de uma maneira muito mais firme, da onde
com alguns passos, passo por passo, a gente vai aprendendo e vai acabando a entender, vamos dizer assim, um pouquinho mais sobre o que é apologética. Então, nas minhas anotações aqui, a gente precisa falar que a apologética ela também não é necessariamente algo que é só cristão, mas na maioria das vezes, se você pesquisar na internet, seja no Google, algumas fontes que geralmente não são tão confiáveis para trabalhos acadêmicos, como Wikipedia, enfim, outros que são já sites que são feitos por pessoas, ou até, por exemplo, a Igreja Católica ela tem um site com a sigla do Vaticano, onde você vai encontrar algumas informações sobre aquela instituição, sobre aquela denominação, algumas outras crenças também vão apresentar alguns sites. Hoje em dia é muito fácil a gente ter esse acesso, né? A pessoa às vezes até é um pouco contra a modernidade, mas se não fosse essa tal modernidade, você também não tinha a tua Bíblia escrita, né? A imprensa foi uma própria evolução da tecnologia, né? Mas enfim, no cristianismo em si, nós temos que ter a ideia de que existem diferentes denominações. Até mesmo na católica, né? Apostólica romana, ortodoxa, tecnicamente tem algumas outras ali, a princípio, pelo que eu entendi, durante o tempo que eu venho estudando. Então, mas necessariamente existem ideias diferentes. Muitas vezes essas ideias, elas levam à divisão. Então, a própria Bíblia, às vezes não, uma ou duas vezes, vai citar justamente que ela é contra a dissensão. Porém, o apóstolo Paulo ele vai defender uma circunstância em Corinto, principalmente dizendo que é necessário que hajam essas dissensões para que os verdadeiros na fé se manifestem. E literalmente eles possam ensinar, eles possam falar. Muitas vezes, quando nós escutamos alguma coisa, nós não recepcionamos ela da melhor maneira. Então, se você chegar um dia para uma pessoa e convencer ela de que, de repente, aquilo na fé dela é algo equivocado, ou que ela mesmo percebeu que necessariamente aquilo não fazia parte da realidade de Jesus, ou de alguma coisa assim, já que nós estamos falando do cristianismo, ela vai se sentir desconfortável. Você talvez se sinta desconfortável no momento, talvez aconteça algum atrito ali, necessariamente, nem que seja só psicológico, né, nada físico, enfim, mas tecnicamente as pessoas podem ser levadas a pensar principalmente em relação à fé que elas dizem professar. Quando nós falamos da palavra fé, a palavra fé, ela também, claro que ela é muito presente em vários contextos, mas se fosse pela tradução dela em acreditar, a gente levasse ela mais para esse lado, isso justificaria muito do que nós estamos tentando fazer hoje. No que você acredita? No que você deposita a sua fé? As pessoas, por exemplo, até a própria Escritura, eu poderia citá-la necessariamente nesse sentido, e eu vou citá-la daqui a pouco, mas só para a gente entender um pouquinho do que é apologética, essa defesa, ela vai girar em torno realmente daquilo que se crê. E o que eu creio? Se vocês lembrarem na história, e se puderem pesquisar principalmente, nós tivemos alguns concílios, inclusive, que foram feitos para definir o que era o cristianismo, ou o que era em si a fé cristã. E nisso foi discutido algumas coisas, como, por exemplo, a divindade de Jesus. Jesus era um homem, Jesus era Deus, Jesus era os dois. Aqui no próprio Bíblia Live, em vídeos antigos, em alguns vídeos anteriores, nós já acabamos respondendo isso, ou pelo menos apontando que muito provavelmente se aproximava mais da verdade. É claro que, obviamente, eu vou acreditar que aquilo que eu estou pregando é a verdade, e, teoricamente, se eu estiver errado, eu peço que as pessoas, inclusive, comentem, que falem, que me apontem necessariamente aonde eu estou errando, e aí nós podemos desenvolver uma boa apologética. Você cresce do teu lado, vamos dizer assim, cognitivo, espiritual, e eu também do meu. Quem sabe você possa me convencer, inclusive, de que eu estou errado sobre uma coisa que, de repente, pode ser que seja um desejo meu, uma teimosia, uma soberba, uma arrogância, que necessariamente não deveria estar fazendo parte de alguém que se diz cristão. Show? Ok. Então, a apologética ela surgiu quando, necessariamente? No contexto bíblico, aonde que a apologética surgiu? E aí? Sempre é bom a gente convidar a pensar desde quando surgiu essa tal apologética. E isso vai ser um negócio reconfortante para você, porque muitos daqueles que se dizem mestres e não são, usam de argumentos e de filosofia. A gente vai ver que a apologética ela também pode utilizar, e utilizou-se um pouco da filosofia, inclusive para conversar na época, vamos dizer assim, mais filosófica da história, apesar de que só vai, né? Mas necessariamente quando
nós olhamos dentro do período histórico da vida humana, nós percebemos que de tal ano até tal ano a gente teve um conceito mais filosófico, depois a gente teve um conceito mais racionalista, enfim. Mas não é necessariamente nisso que a gente vai se ater hoje. Mas a grande vantagem da apologética é, além de você saber o que você acredita, você entender o que você acredita, você vai conseguir explicar para outra pessoa o que necessariamente você vai estar propondo para ele do que você acredita. Só deixa eu dar uma lida para vocês em um texto, lá em 1 Pedro. Ok. Ok. Se vocês analisarem, necessariamente, a apologética ela sempre esteve presente no tempo humano, vamos dizer assim, né? A gente não conhece outro tempo, alguns inventam algumas coisas por aí, mas necessariamente, quem foi o primeiro apologeta da Bíblia? Sabe, amor? Quem que foi o primeiro apologeta? Tem ideia? Qual que é o mais aparente? Qual é aquele que usou mais a defesa verbal? Também. Mas nós vemos vamos dizer assim, a apologética sendo usada de várias formas. Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a se prostrar, que eram necessariamente, claro que aconteceram alguns outros milagres, por exemplo, Daniel na cova de leões, enfim, e aí necessariamente não aconteceu nada com ele, porque ele era fiel, porque Deus o salvou, enfim. Mas necessariamente uma defesa, literalmente, aqui a gente fala de defesa verbal, né? Mas uma defesa, ela vai além de só palavras, mas também de atitudes. E isso condiz muito com a fé cristã. Vocês lembram que quando é ensinado, acho que se não me engano na primeira carta de João, as próprias epístolas de Pedro, Tiago, ele fala para a gente não ter uma fé, a gente não ser só ouvintes, né? Nós sermos praticantes da palavra. Não ver só o irmão passando necessidade e deixar, a gente ajudar. Então, necessariamente isso faz parte da fé cristã, né? Só vou encontrar aqui o versículozinho. Claro que sempre tem um contexto nas cartas, elas são escritas para alguém, muitas vezes, e elas geralmente são de exortação, né? Elas corrigem, elas também necessariamente dão aquele, não vou dizer aconchego, mas aquela paz para a pessoa, porque literalmente se nós cremos que essa palavra de Deus é a palavra do próprio Deus e Criador, muito possivelmente nós vamos ver palavras que elas literalmente nos acalmam, nos deixam mais tranquilos, né? A gente pode usar o exemplo de que se esses tabernáculos se desfizerem, eu tenho morada com Deus, enfim. Mas não só promessas ou necessariamente profecias que vão se cumprir no futuro, mas aquelas que também trazem paz para um momento presente. Então, nós também temos que olhar para isso, para olhar para as nossas vidas e ver se realmente nós estamos condizentes com esses preceitos da fé. E nós já vamos chegar lá nesses preceitos, ou conceitos, ou até princípios, necessariamente, como alguns usam, mas para que nós consigamos realmente ter ideia do que nós estamos fazendo. Bom, lá em 1 Pedro, se nós vermos lá no capítulo 3, isso, e lá no versículo 13, ele vai falar, claro, obviamente tinha outras coisas aqui, mas necessariamente ele vai dar um exemplo de apologética onde ele conduz a pessoa a pensar no que ela está fazendo. Por exemplo, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Claro, obviamente nós sabemos que tem pessoas más que vão fazer o mal mesmo, nós sendo pessoas zelosas do bem. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Claro que tem uma continuação e também tem um contexto em si, mas, e apesar de que nos tempos de hoje, talvez nós não sejamos tão perseguidos, pelo menos aqui no Brasil, ou aqui
na maioria da América Latina, apesar de que necessariamente tem alguns países que eles são muito mais resistentes, né? Que a América Latina não, a maioria, né? Tem alguns países que necessariamente eles não deixam você ter acesso à internet, eles não deixam você ter uma Bíblia. Então, esses locais eles acabam sendo muito restritos nesse sentido da fé. A pessoa ela não pode pensar por si mesma. Lógico, a apologética da pessoa, ela pode ficar esse tipo de apologética, ela pode talvez nem existir, a não ser que seja a pessoa teimando e dizendo não, eu não quero essa situação para mim, mas necessariamente talvez ela não tenha fundamento para dizer outra coisa, porque talvez ela não tenha acesso a essas informações que nós temos. Nós vimos o exemplo da China, que literalmente todo ano, se eu não me engano, tem alguma perseguição mais incisiva dentro de algumas comunidades cristãs, e isso acaba afastando muitas pessoas da fé, porque necessariamente algumas outras questões podem ser levantadas, né? O que nós vemos com alguns outros tipos de fé que inclusive fazem a pessoa negar a Jesus ou alguma coisa assim. Quando nós olhamos para isso, nós vemos as pessoas que querem que você negue a sua fé, para que você porque sabe que, vamos dizer assim, nós não negaríamos a Jesus necessariamente em palavras, e aí eles forçam você a negar justamente para que você se abale na fé, ou para que você reconheça outro Deus, né? Reconheça outra divindade. E diferente do cristianismo, o cristianismo ele nunca vai pedir para que você faça isso, obviamente. Nunca vai pedir que você faça com que a pessoa coloque uma faca no pescoço da pessoa e diga para ela, negue a sua fé, e agora pronto, aceite a Jesus. E é meio contraditório isso, porque literalmente o que mais Jesus, o próprio, um dos apologetas aí que nós vemos enfrentando uma figura do qual as pessoas dão muito valor, que seria Satanás. Se vocês lembrarem do episódio do deserto, é uma boa situação. Ele necessariamente dando o exemplo de como a gente deveria se portar, né? Se vocês lembrarem do episódio do deserto, antes que a gente continue aqui, aliás, só pra gente terminar aqui, depois eu vou lá pro episódio do deserto. Se a gente olhar essa parte, essa é uma das partes mais importantes da apologética. Necessariamente eu preciso, vamos dizer assim, entender essa questão do que o apóstolo Pedro estava tentando falar pra gente, assim como o Paulo também vai falar nas cartas dele, mas necessariamente eu preciso olhar para dentro da minha fé e preciso saber o significado dela, para que eu não fique perdido em algum momento. Isso não quer dizer que nós não vamos ter momentos de fraqueza, tá? Então, se alguém te perguntasse, no que você crê hoje? No que você acredita? Em quem você deposita a sua fé? O que você responderia? Em Jesus. Ok, então se você crê em Jesus, vamos supor assim que agora a gente tem que arrastar toda a bagagem teológica que a gente tem, seja a tradição cristã, seja a própria escritura, as traduções, as perícopes que não se encontram necessariamente em umas escrituras, na maioria das escrituras e se encontram em alguma só, e nós temos que fazer uma relação sobre determinado assunto, no significado que tinha naquela época que não tem hoje, então, mas enfim. Se nós fôssemos fazer uma análise, nós teríamos que literalmente sentar um pouquinho, escutar, realmente ter essa noção de que não é de um dia para o outro que nós vamos entender as escrituras, a Bíblia completamente. Mas existe um chamado, literalmente, até a própria Bíblia aprova isso. O salmista fala que Deus colocou o desejo pela salvação no coração do homem. Então, ou do conhecimento de Deus no coração do homem. Então, necessariamente, existe algo que vai suprir essa tua necessidade. Mas isso pode ser discutido dentro da apologética. Se nós notarmos, na realidade, nós estamos falando de teologia mesmo. Nós estamos falando do estudo sobre Deus. Principalmente, claro, desse Deus bíblico, né? E na próxima live nós vamos ver como que as comunidades ou como que foi desenvolvido diferentes partes de crenças, como que elas foram indo, se desenvolvendo necessariamente e acabaram se transformando em protestante, em o mormonismo, os testemunhos de Jeová, os adventistas. Então nós vamos conversar com isso no futuro e vamos tentar ter um bom papo teológico, né, sinceramente, com todo respeito, inclusive, e claro que podendo sempre fazer uma boa apologética. Antes de nós continuarmos, eu falar os tipos de apologética que existem, é necessário destacar que existem algumas coisas também que não simbolizam ou que não significam, não são
correlacionados com a apologética. É claro que a gente vai ver pessoas que vão ter uma ideia e vão brigar com as outras. Mas a apologética ela não faz isso. Ou teoricamente nós não devemos fazer isso, com essa matéria, vamos dizer assim, da teologia. Nós devemos olhar para ela e realmente encarar ela como ela é. Eu não vou esmagar alguém com o meu conhecimento teológico. Um cristão até talvez ele nem deveria fazer isso, porque ele necessita, vamos dizer assim, explicar essa razão sendo zelosos do bem e não pessoas más. Ele tem que mostrar para essa pessoa quem realmente é Cristo. É claro que, por mais que você, igual o apóstolo Paulo já aconselhou Timóteo a persuadir os homens, de todo jeito que ele conseguia a princípio, né? Mas, claro que isso a gente discute mais pra frente, mas necessariamente nós temos que ser pacifistas, pacificadores. Não aceitar, obviamente, ideias contrárias com aquela que nós acreditamos, mas aproveitar desse gancho aí da apologética para que nós possamos conversar com essas pessoas e que elas possam conversar conosco, para que elas entendam justamente qual é a razão da nossa fé. Isso parece meio óbvio, mas muitas vezes, se você olhar e fazer parte de uma comunidade onde vai várias pessoas, enfim, vai jovens, vai pessoas mais velhas, enfim, e perguntar para eles no que eles acreditam realmente, o que seria que eles iam falar, vamos dizer assim, de primeira? Eu acredito em Jesus, muito provavelmente nessas comunidades cristãs. Ok, você acredita na divindade de Jesus, que Jesus era Deus quando estava aqui na Terra? Então ele vai colocar um ponto lá. Você acredita que Maria é mãe de toda a humanidade? Então ele vai colocar um ponto lá. Você acredita que quando nós morrermos nós vamos virar deuses? Ele vai colocar um ponto lá. Enfim, e é bem possível que nem todas as respostas elas sejam iguais. E se você questionar essa pessoa, talvez ela não fale, porque em tal versículo, ou nessa parte da Bíblia, ou enfim, a minha fé é desse jeito por isso. Muitas vezes ela ouviu de algum outro local, de algum outro lugar, ou ela cresceu acreditando naquilo também, no sentido de não estudar a fundo, ou só o que realmente ouviu, né, entrou pelo ouvido ali, ficou na cabeça dela. Mas a opinião, vamos dizer assim, a resposta dela foi aquela, literalmente. Vamos supor que seja uma coisa muito fora assim, do contexto bíblico, ultrapasse necessariamente disso. Então, enfim, esse seria um problema grande, porque dentro das nossas comunidades, não quer dizer que não existem classes dominicais, apesar de muitos não irem também, né? Não quer dizer que não existe ensino na palavra, na pregação da palavra, mas existem pessoas que têm mais dificuldade de entender alguns assuntos e não entenderam também a necessidade delas em estudarem mais esses pontos bíblicos necessariamente que são fundamentais para a fé dela. Vocês entendem? Ok, vamos lá. Já falei bastantinho aqui, necessariamente até me prolonguei um pouquinho mais do que eu ia, mas por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos falando desse assunto apologética? Agora, pelo que eu já falei até aqui, já dá para entender um pouquinho. Nós precisamos entender no que a gente acredita. Não são só nesses pequenos pontos da divindade de Jesus, disso e daquilo, mas são em outros que geralmente geram divisão. E vocês vão ver que essas divisões, elas formam a separação entre irmãos e o crescimento de várias denominações, inclusive, se deram por isso. Porque alguns defendiam o que achavam correto, outros defendiam o ponto de vista deles, e acabaram se formando mais e mais grupos, de onde muitas vezes, e justamente por não ter esse aspecto de submissão à palavra de Deus, fizeram novas doutrinas, novas opiniões, novos, como é que eu vou dizer, costumes, né? Necessariamente deram uma visão muito grande à experiência, e ao experimental no sentido, né? E isso fez muito mal, e dá pra ver a bagunça que necessariamente se vê hoje sobre quando nós falamos de Deus. Quer ver quando a gente mistura Deus então com política? Aí o negócio ferve, né? Aí o negócio fica mais complicado e necessariamente a nossa questão principal de hoje vai ser descobrir o que é apologética. Com tudo que eu falei, tá claro, amor? Ainda não? Vou falar mais um pouco então. Nós temos alguns tipos na teologia de apologética. A gente tem um tipo de que se chama
evidencialista. Pelo próprio nome dá para ver que seria alguma coisa relativa com evidências, né? Hoje em dia está muito, na verdade, eu acho que desde a década de 2000, ali, sei lá, 2005, já tem várias séries aí que a gurizada acompanha, que é sobre série policial, série sobre isso, série sobre aquilo, que necessariamente você precisa do quê? Para que você comprove alguma coisa. De uma evidência. É um pouquinho diferente de fatos, mas está bem relacionado. Então ela seria uma apologética mais ligada à razão, à arqueologia, por exemplo. Quando as pessoas falaram lá de José de Arimateia, enfim, quem era essa pessoa? Como é que eu comprovo se essa pessoa existiu ou não? Então dá pra ver que até na época que Herodes, foi Herodes, se eu não me engano, né, amor? Que falou sobre o recenseamento lá. Provavelmente. Enfim, quando ele convocou para que a gurizada fizesse um cadastramento das pessoas em algum lugar, assim como hoje, quando você nasce, você tem a certidão de nascimento, você tem um número lá do teu CPF, enfim, e nós sabemos quem é teu pai, sabemos quem é tua mãe. Isso contribuiu muito e dá pra gente ver, inclusive na Bíblia, que existe esse tipo de genealogia desde muito cedo, né? Mas enfim, isso contribui também para que a gente nós sabemos se aquela pessoa realmente existe, mas vai saber se o que é aquilo que está dentro da escritura ou dentro da Bíblia, por exemplo, está correto. Então, hoje em dia, por exemplo, em estudos arqueológicos, nós encontramos o lugar onde José de Arimateia tinha o cemitério dele, por exemplo. Então, muito provavelmente, quem estava enterrado lá naquele lugar, né? Ou naqueles lugares lá que eram, naquelas terras, enfim, que eram de propriedade dele. Então, tecnicamente, existiram coisas que foram provadas durante a história, que contribuíram, por exemplo, para que o cristianismo, a ideia do cristianismo, fosse, ou que a fé cristã realmente teve um fundamento histórico. E a evidencialista, ela tenta usar muito disso para que nós possamos realmente ter uma ideia. Um acontecimento histórico, ele não é necessariamente uma mentira só mal contada, ela tem que ser provada de várias formas. E muitas vezes é o que nós encontramos junto com esse estudo da apologética evidencialista. Obviamente, se você é um cristão normal, mesmo que seja de uma normal boa, né? Se você seja mesmo de uma denominação pentecostal, seja de uma mais reformada, seja de uma, enfim, existem várias, né? Você muito provavelmente também utiliza da razão. O que nós não podemos fazer é também esquecer do lado espiritual. Por exemplo, quando eu olho somente para a razão e esqueço das outras coisas, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo eu não posso tocar nele, eu não posso vê-lo, possivelmente, né? A não ser que ele apareça para alguém. Você pode estudar, inclusive, na tua Bíblia, quando foi que o Espírito Santo apareceu. Se foi na forma de pomba no batismo de Jesus, ou se foi descendo sobre os discípulos, seja no cenáculo, lá no Pentecostes também, em forma de línguas de fogo. Então, necessariamente, você pode ter, vamos dizer assim, essa ligação com a razão, e obviamente você não pode também perder esse lado espiritual. Existem coisas, principalmente dentro da escritura sagrada, da Bíblia, que nós não conseguimos explicar. Nós não podemos dizer que, nossa, o Mar Morto tinha muito sal naquela época, então foi por isso que Jesus e Pedro não afundaram na água lá do Mar Morto. Alguma coisa assim, né? E nós sabemos que quando o nível de salinidade é um pouco maior, as pessoas boiam com mais facilidade, né? Enfim. E aí, claro que tem toda uma história, Pedro acabou afundando, Jesus, enfim. Mas não vamos entrar nessa parte aí. Mas dá para notar, principalmente, que existe uma questão de razão e outra questão que é pura razão, puro fato científico, onde eu posso, inclusive nessa evidencialista, abre também para um outro tipo de apologética, que é a científica, né? E aí, necessariamente, eu deveria prestar atenção muito mais nesse tipo de explicação. Nós sabemos, inclusive, deixa eu só abrir um ponto aqui, que quando teve a criação do mundo, muitos cientistas, inclusive, alguns cristãos, outros não, eles tentaram explicar, mas de preferência os cristãos, né, tentaram dar um respaldo para a teoria do Big Bang, que lembre que é só uma teoria, por mais que demore ser uma teoria, ainda é uma teoria. E aí, quando na criação do mundo, o Big Bang, enfim, foi quando alguns dizem que Satanás desceu e foi trancado no inferno, ou uma coisa assim, ou isso e aquilo, e blá blá blá, ou caiu na terra, né, necessariamente.
Enfim, existem várias suposições e várias hipóteses, e aí nisso a gente tem que cuidar, porque no meio científico eu também não tenho aquilo que só é evidência, diferente desse tipo de apologética evidencialista. Também temos uma que agora se encaixa mais nesse aspecto que nós estávamos conversando também, que é a pressuposicional. Uma pressuposição, vamos dizer assim, ela seria uma suposição de algo que eu já tenho concebido na minha mente. Então, obviamente, eu vou ter que considerar alguns assuntos. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplinho de um ser. Ok, você está me dizendo que existe um ser todo-poderoso que criou o céu e a terra, que ele existia. Opa, peraí, mas se ele existe, ele tem que ter sido criado por algum lugar, ou por alguma coisa, ou por algum, sei lá, né? Vamos pegar a teoria do Big Bang, né? O que seria a teoria do Big Bang? Que o universo foi criado através de milhões, bilhões, enfim, trilhões, sei lá quantos anos, e necessariamente, o que aconteceu? Compostos não químicos formaram compostos, compostos químicos necessariamente que não eram, que estavam muito centralizados, muito juntinhos, enfim, aconteceu algum processo ali que ele se expandiu. E ele se expandiu tão rápido que ele voltou e necessariamente você vê tudo que tem no universo agora. Os planetas, isso, aquilo, enfim. Ok. Mas quem criou isso? Muitos cientistas que tentam relacionar isso com a questão científica mesmo, da apologética, eles conversam num sentido de que Deus é criador do universo, até a própria escritura fala isso, mas eles tentam explicar que existia um designer inteligente, né? Então, se você um bom cientista, você deve já ter ouvido falar nisso, e provavelmente deve ter pesquisado, tem alguns livros, se eu não me engano, que falam disso também, mas do que seria o design científico, de como que foi criado o universo, e através dessa linha, o que eu poderia provar que o universo não surgiu realmente do nada, e ele foi literalmente movido ou criado por alguma coisa, porque senão tudo que nós vemos hoje não teria, você não poderia ver como é agora. Apesar de que, para essa desculpa, é usado muito, não, mas foram muitos anos, muitos anos, até que tudo ficasse desse jeito. Enfim, até a própria evolução do homem, né? Quando a gente pega criacionismo e evolucionismo, existe uma diferença bem grande no sentido de características cognitivas, no sentido de entender o que foi o início do homem. A fé cristã vai dizer, ok, aonde está o ancestral comum, né? Se é assim que é evoluído, por que nós não vemos a evolução, né? Por que nós não vemos animais sendo evoluindo para outra espécie, enfim, e daí lá vai a parte científica e diz, não, é porque você precisa de muitos anos, enfim, isso e aquilo. Mas eu não vou proibir vocês e nem posso, né? E eu gostaria até que vocês estudassem sobre esse assunto e olhassem sobre isso. Mas enfim, a pressuposicional, ela não vai somente por aí, né? Não vai brincar com a científica necessariamente. Ela vai justamente tratar de alguns outros assuntos. Ok, vamos supor que... Aí, já começa, né? Vamos supor que Deus existe e que, como ele é um ser todo-poderoso, ele não pode perder o seu poder, apesar de que vão existir discussões aí, ele determinou tudo que vai acontecer no universo, tudo que vai acontecer na tua vida, tudo que vai... Enfim, se você pecar, foi ele que determinou, a culpa é tua, mas foi ele que determinou, e aí, tô brincando. Mas seria mais ou menos assim que a gente vê uma linha sistemática que surgiu muito no futuro, na verdade. Claro que, apesar de a gente ver alguma coisa dessa na patrística, que seria os pais da igreja, aqueles que foram depois dos apóstolos, por exemplo, lá no ano 300, 400, 200 até, vamos falar assim. Enfim, nós vemos hoje o calvinismo, por exemplo. O calvinismo seria a tulipe lá, né, que tem os 5 pontos do calvinismo. Também tem o arminianismo, que daí já crê na liberdade do homem. Essa liberdade, ela não deixa de ser um pouco limitada necessariamente, mas ela acaba não sendo igual ao conceito de calvinismo por determinação, apesar de que o homem acaba levando a culpa depois. Mas enfim, mas também numa conversa de cristãos e não cristãos. Esse era o papo, vamos dizer assim, de 200 anos atrás. O papo de, realmente, o que é um cristão? O que é um não cristão? O que é uma pessoa que é um ateu? Enfim, você não acredita nesse Deus, então nós podemos dialogar. Então a pressuposicional, ela vai fazer isso. E se você precisar um dia você sentar com um ateu e conversar com ele, você não vai ser ignorante e dizer, não, porque por isso, por aquilo, não sei o que, e enfim, tá bom, tchau, obrigado. O não cristão, muito provavelmente, esses foram ateus, foram um ateu respeitoso, principalmente, porque existem pessoas que não são tão fáceis de você conversar. Ele vai falar sobre a impossibilidade de ter um ser
todo-poderoso por causa disso, disso, daquilo. E aí dentro disso você pode conseguir conversar com essa pessoa, perguntar. Você tem que entender. Hoje em dia a nossa dificuldade maior, como existem muitas denominações, é que querendo ou não nós vamos ter que perguntar para as pessoas em qual Jesus que ela acredita. Se é o Jesus que faz isso, se é o Jesus que faz aquilo, se é o Jesus que é assim. Porque necessariamente, como existem várias denominações, nem todos os Jesuses são parecidos. Mas enfim, existem também outros tipos. A corrente filosófica da apologética. Nesse, claro, obviamente nós vamos acreditar então na existência de um Deus, na existência do próprio ser humano. Lembra de René Descartes? Não estou falando que é necessariamente da mesma época, mas necessariamente ele diz, penso, logo existo. E claro que já surgiu vários, até eu na própria faculdade escrevi uma reconstrução dessa frase, mas alguns assuntos que elas permeiam a filosofia. De onde surgiu o homem? Oi! A moral. De onde surgiu a moral? Será que a moral é um conceito comunitário, onde todo mundo vai concordar com isso, com aquilo, enfim? Se Deus existe, por que isso acontece? Por que o mal existe? Então nessas correntes filosóficas a gente consegue conversar melhor. Então nós não podemos dizer que nós não usamos da filosofia, nós não usamos da apologética pressuposicional e nem da evidencialista. Na verdade, o mais interessante é a gente usar dos três. Eu não gosto tanto desse último aqui. Existem outros, né? Ali eu citei um pouquinho da científica e da criacional, mas existe também a experimental, aquela que é a favor das vivências. Então, por exemplo, surgiu um movimento que a galera chama de avivamento. Segundo a profecia de Joel, o Senhor avivaria a obra dele, e aí surgiu um movimento que foi começado em tal lugar, na rua Azul, né? Alguma coisa assim, enfim. E aí o movimento pentecostal começou daquilo lá. Esse é um movimento que, literalmente, claro que ele vai usar da teologia. Quem for, vamos dizer assim, desse movimento vai acabar tendo conceitos, literalmente. A pessoa vai pegar a Bíblia, vai dizer, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu aquilo, é por isso que a gente acredita assim. Mas no experimental ele é um pouquinho diferente. Não é que ele negue a razão, mas a princípio, se eu consigo viver aquilo, eu posso dizer que aquilo é verdade, ou se alguém viveu aquilo, eu posso dizer que aquilo é uma realidade. Só que daí eu fujo um pouquinho do racional, um pouquinho, né? Porque no sentido eu acabo enxergando muito mais a questão espiritual. E não quer dizer que seja espiritual correta, é espiritual que a pessoa está vendo. Então se eu disser que tem 7 anjos aqui ao meu redor, vocês teoricamente seriam obrigados a acreditar. Se acontecesse de eu te dar a mãozinha ali e você conseguir enxergar alguma coisa, ou porque você está numa pressão psicológica ali, você diz, eu também estou enxergando aqui, ou alguma coisa assim. E isso acontece em muitos lugares, infelizmente, dentro das neopentecostais também, as denominações, nós teríamos um problema muito grande. E é por isso que nós precisamos da apologética, defender aquilo que nós acreditamos. E você ter noção do que é a estrutura do que você acredita. O início da apologética cristã, como a gente tinha falado antes, aqui a gente já está acabando, só falta meia hora. Tô brincando, é rapidinho. Ela teve, claro que a gente teve alguns profetas que literalmente eles desafiaram uma verdade. Eles chegaram para alguns reis, para alguns, enfim, e falaram a verdade. Falaram aquela verdade teoricamente de Deus, né? Então, por exemplo, se eles estavam sendo inspirados por Deus, eles falaram da parte de Deus. Ok. Mas nós vemos a apologética ela sendo usada por Jesus, ela sendo usada pelos apóstolos. E dentro dos apóstolos a gente vê alguns se destacando. Por exemplo, deixa eu só achar aqui meu outro pontinho, que é o apóstolo Paulo, né? Meu Deus, que esse cara viveu só no que está escrito aqui, meu amigo, já é muito tenso demais. Não sei se o pessoal era muito teimoso ou alguma coisa assim. Devia ser, né? Devia encontrar uns Dudu lá. Mas o que tem, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o episódio da ressurreição, no sentido de que aqui, Paulo, necessariamente, ele está falando que a nossa fé, inclusive, ela é vã. Se Jesus não ressuscitou, nós pecamos, inclusive, contra Deus. Vamos pensar na parte histórica, né? Existiu então um Deus que ele conduziu o seu povo, a princípio que ele chamava de seu povo, necessariamente, o povo de Deus, e aí, seja pelo deserto, enfim, em prisões, e depois foram livres, uns foram dispersos, até na própria parte de Jesus aconteceu da perseguição com seu filho, ele ressuscitou, ok. E é essa ressurreição aqui que Paulo está falando. Se a gente prega que Jesus ressuscitou,
e nós estamos mentindo contra Deus, nós estamos pecando contra Deus. Então ele vai dar alguns motivos, ele vai falar, inclusive, do que é essa questão da ressurreição. Até porque, se nós fôssemos mais para o lado do judaísmo, Jesus naquela hora ele já desafiou um pouquinho a questão do judaísmo em si. Porque ele já falou da ressurreição que não era aceita por muitos. Inclusive, se a gente vê o apóstolo Paulo no Areópago, onde ele falou do Deus desconhecido, lembra daquela estátua lá que ele passa lá, está escrito Deus desconhecido, ele vai dizer, olha, eu vou falar sobre esse Deus, enfim, nesse sentido, né, só estou parafraseando aqui, ele já está fazendo uma apologética, e ele já está falando sobre um Jesus ao qual era esse que ele foi chamado para servir. Obviamente, nós vamos encontrar pessoas um pouco mais estressadas, outras um pouco mais calmas, mas é importante a gente desenvolver esse tipo de conversa, para que nós aprendamos um pouco mais sobre a nossa fé. Senão eu nunca vou entender o que é a ressurreição. A ressurreição ela nos divide, por exemplo, de muitas coisas. Vamos falar do espiritismo. Essa nossa ressurreição, ela vai acontecer, ela não abre parênteses para a reencarnação, né? Mesmo no episódio de Jesus, por exemplo, mas outro dia a gente abre esse tema mais, me prolonga ele também, até vamos dizer assim, em Jesus vindo à Terra, necessariamente, ele não abre um papel de reencarnação para esse próprio Jesus, até porque nessa própria história tem uma falha de Jesus estava presente antes, ele estava em Elias, Jesus estava presente antes, e aí? Enfim, mas claro, outra hora a gente vai conversar disso. O que o próprio Jesus falou, inclusive esse que pisou na terra, esse que às vezes as pessoas utilizam para dizer que é o espírito mais iluminado, que faz o bem, que enfim, ele também falou sobre outras coisas. E nessas coisas talvez nós deveríamos acreditar porque foi ele que falou, lembra? Mas enfim. E aí o que eu quero terminar aqui, vamos dizer assim. Claro que eu ia ler o episódio aqui de 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, mas eu acabei citando aqui, eu vou deixar para que vocês leiam com mais paciência. Mas enfim, é que a apologética ela sempre teve muito presente. E se você notar alguém que é meio contra a apologética, é porque ele não teve uma experiência muito boa com, vamos dizer assim, essa disciplina. Porque a ideia é que eu consiga conversar com as outras pessoas. Se eu vou acreditar que o convencimento realmente verdadeiro ele se dá através do Espírito Santo, ok. Mas o que nós precisamos fazer é sentar e conversar. Senão a gente vai continuar com essa bagunça de denominações que vão surgindo a cada olho torto que, né? Meu olho torto lá, eu fui lá para outro lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, enfim. É claro que também nós também não temos muita conversa com aquelas pessoas, com aquelas denominações que colocaram, vamos dizer assim, é isso aqui que a gente acredita e pronto, quem quiser ficar aqui, quem não quiser pode ir, tá, beleza. Algumas colocam medo, né, tipo umas maldições, enfim, né, enfim. Mas tecnicamente, o ideal seria que nós conversássemos sobre a fé. O ideal seria que nós colocássemos à mesa tudo que nós precisamos conversar. E para isso, para que vocês continuem o estudo da apologética, eu vou falar aqui de alguns apologetas. A Daís acabou citando um apologeta. Tomás de Aquino era um frade? Acho que era, né? Então, necessariamente, Tomás de Aquino, por exemplo, era um apologeta. Ele escrevia sobre a fé cristã e ele escrevia os seus pontos sobre a fé cristã. Inclusive, como ele teve muito respeito, acabou sendo até... Eu pedi para a Daís pesquisar essa semana. Sobre o que eu pedi para você pesquisar mesmo, amor? Da onde surgiu os 7 pecados capitais. E o que eu fiz com ela foi um exercício de apologética. Necessariamente, ela pesquisou em 2 outros lugares e era tudo mais ou menos parecido. E aí, mas mesmo assim, às vezes a gente pode achar sobre o mesmo tema, sobre a mesma conversa, diferentes opiniões e diferentes visões, inclusive talvez bíblicas, se é que a pessoa não está interpretando aquela perícope, vamos dizer assim, aquele pequeno texto, aquele pequeno recorte, de uma maneira diferente. Mas enfim, hoje, com, vamos dizer assim, a evolução aí da tecnologia, nós temos acesso a filmes, a novelas, bíblicas, enfim. E um exercício muito bom de apologética é você assistir aquela novela, aquele filme, enfim, e ver se realmente ele tem um sentido bíblico. Por quê? Porque se a minha fé é em cima da Escritura, tudo que está fora da Escritura não seria a verdade de Deus, não seria a verdade bíblica. Por mais que aconteceram coisas que a gente não sabe que está na Escritura. Mas, se não está na Escritura, é fora bíblico, né? É extra bíblico. Não é necessariamente algo que nós possamos aproveitar. Diferente de algumas apologéticas aqui, por exemplo, a evidencialista, eu não poderia
que vamos dizer assim, eu poderia usar da história de reis que, por exemplo, já estão denominados, vamos dizer assim, seja lá na Grécia, por exemplo, e dizer, olha, esse foi o período de tal rei até tal rei, e conseguir aproveitar ele dentro da ideia bíblica. Mas, sempre que eu vejo alguma outra fala que não condiga com as escrituras, que não venha condizer com as escrituras, teoricamente ela está equivocada, ok? Essa seria uma das ideias de alguém que diz ser só escritura, que só segue a Bíblia, nesse sentido. Isso não quer dizer que, por exemplo, assim, quando surgir um outro assunto que talvez a Bíblia não responda, porque às vezes as pessoas tentam também forçar a Bíblia a responder alguns outros assuntos, que eu vá ter uma má decisão nesse sentido. Não, porque a gente vai pesar, a gente vai ver os fatos. Ali, por exemplo, usando da apologética, usando da razão da nossa fé, por exemplo, ali, nós não temos que, por exemplo, ser bons, ser pessoas praticantes do bem, zelosos do bem, inclusive. Então, e de tarefinha aí para vocês, eu vou dar então mais alguns apologetas, caso vocês consigam ler um livro muito legal que se chama Em Guarda. Ele é de William Lane Craig. Vocês também podem pesquisar os outros, muito provavelmente ele faz uma defesa da fé muito legal. Existe um filme hoje em dia que ele é baseado num livro que é de Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, ou Em Defesa da Fé. Eu acho que existe os dois, não é só um problema de tradução, é realmente existe os dois, mas eu acho que um é só livro daí. E que você possa refletir nesse texto de 1 Pedro, do capítulo 3 ali. No caso eu citei do 14 até o 16, 17, enfim. Mas leia o capítulo, veja se de repente esse texto não está sendo mal aplicado pelo Dudu ou alguma coisa nesse sentido. Aprendam principalmente que nós devemos seguir aquele modelo de Jesus Cristo. Diferente de Paulo, que teve a coragem de falar, imitem a mim porque eu imito a Cristo, né, necessariamente, muitos de nós têm que realmente fazer uma análise geral. Talvez seja antes de comer a ceia, né? Fazer uma análise geral de quem somos, de onde estamos, de o que estamos fazendo. E isso é a proposta do Bíblia Live e foi por muito tempo. E é nisso que nós vamos investir. É nisso que nós vamos pregar. Você acredita nisso? Por quê? Se o senhor quiser me responder, tá tudo bem. Se o senhor não quiser me responder ou não quiser falar sobre isso, tá tudo bem também. Porque muitas vezes as pessoas já foram tão machucadas pela religião, foram tão machucadas por pessoas, inclusive mal intencionadas, talvez até estavam bem intencionadas, né, no sentido de que se elas acreditavam naquela verdade específica, aquilo poderia ser benéfico para aquela pessoa, mas aquela pessoa não entendia, então eu forcei ela, enfim, eu fiz alguma coisa nesse sentido, e ela acabou, inclusive, sendo afastada da fé. Talvez ainda uma pessoa boa, talvez ainda uma pessoa que faça o bem, talvez uma pessoa que realmente olhe para as outras pessoas com amor, com misericórdia, mas que foi afastada da fé justamente por um descuido, porque nós não fazemos apologética nesse sentido, né? Se nós fizéssemos um pouco mais de apologética, quem sabe nós pudéssemos ter feito mais por aquela pessoa. E também, agora, se de repente nós começarmos a fazer um pouquinho mais, e claro que foi feito, já tem vários estudos, enfim, mas se nós, das comunidades, enfim, mais isoladas, de menos pessoas, enfim, começarmos a fazer um pouquinho mais de apologética, pode ser que nós consigamos realmente tirar muito proveito disso. A não ser que nós sejamos meninos na fé. E ainda precisemos aprender muito de Deus. E é claro que a gente sempre precisa aprender de Deus. O próprio Deus se revela de formas diferentes, mas a princípio, o que nós temos como base, como estrutura, como talvez uma defesa antes de ser verbal, seria justamente as Escrituras. E dentro das Escrituras já tem bastante coisa para discutir. Certo? Então eu espero que vocês deem uma olhada de repente nesse filme Em Defesa de Cristo. Deem uma analisada eu vou dar um resumo aqui, não estão me patrocinando, né, mas seria justamente se eu não me engano, era um jornalista que ele duvidava da existência de Jesus, da existência de Jesus. Ele não duvidava nem dos milagres de Jesus. Ele primeiro começou dizendo assim, não, Jesus foi uma mentira contada por alguém. E isso já pode ter surgido na tua cabeça. E aí ele foi atrás para ver se aquilo realmente era verdade, se existiam provas. Inclusive no filme é dado um fato científico sobre a crucificação, coisas muito interessantes. Então eu espero que você, assim como um bom estudioso, uma pessoa que talvez seja até curioso, não precisa nem ser muito estudioso. O curioso já é bom, porque o curioso ele já vai estudar, já vai ver, já vai ouvir, já vai dar uma olhada lá.
nos assuntos que permeiam esse tema, mas que dessa aula, vamos dizer assim, aula que eu digo porque sempre a gente vai ensinar alguma coisa e a gente vai aprender muito, inclusive, mas necessariamente nessa primeira aula, que é de introdução à defesa apologética da fé, a gente consiga ver que há uma necessidade de discutirmos outras coisas. Talvez nas outras aulas a gente seja um pouco mais sistemático, mas claro, sempre falando, respondendo perguntas caso tenham. Então, necessariamente, assistam as outras, é bem possível que a gente faça uma todo domingo, e aí até que a gente complete 10 aulas de apologética. Show de bola? Então valeu. Nas próximas aulas a gente vai ser um pouquinho até um vídeo um pouquinho mais curto. Vai ser sobre aquele tema. A gente vai dar, claro, todo o respaldo que a gente sempre deu na Bíblia Live para poder falar sobre o tema, falar sobre isso, falar sobre também o que muitas vezes, às vezes, outras religiões falam sobre o tema. E aí, necessariamente, conseguir glorificar a Deus e glorificar a Cristo através de um estudo bíblico bem feito. É isso aí? Valeu!